Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o acerto do técnico Jair Ventura com o Atlético Goianiense. E o que isso tem a ver com o Goiás? Consegui algumas informações juntamente com o meu parceiro, o Periquito Brisado, algo diferente do que a gente havia escutado dos próprios dirigentes do Verdão e outras informações. O Goiás, de fato, fez uma proposta oficial para o Jair Ventura no ano passado, após o término do Campeonato Brasileiro. A questão não foi financeira, até que eram valores semelhantes ao oferecido, por exemplo, atualmente para o técnico Armando Evangelista, o português que vem fazendo um bom trabalho nesse começo de trajetória do Goiás. A questão é que o Jair Ventura imaginava chover muitas ofertas para ele, ou de equipes, digamos, do eixo, né, Rio-São Paulo, um Vasco, um Corinthians, às vezes um Santos novamente, e não foi isso que aconteceu. Tanto é que o Jair Ventura não foi especulado em nenhum clube, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, e o Edminho Pinheiro parece que ficou meio chateado com essa questão. Fui procurar um pouco mais a respeito disso e outro motivo que pode ter acontecido para a não renovação dele. O Edminho, o Paulo Rogério, se não estiver enganado, naquela homenagem dele após a última rodada do Campeonato Brasileiro, havia falado que era a parte financeira que eles não tinham chegado a um acordo, mas pelo que eu pude apurar, juntamente lá com meu parceiro Periquito Brisado, era um salário bem compatível para a realidade, tanto do Goiás, com um aumento, né, proporcional também, após a boa campanha do ano passado, quanto também para o Jair Ventura, um outro técnico que ficou em 6 meses, né, quase 7 meses basicamente, desempregado no futebol brasileiro. Outro ponto também, a utilização do Felipe Bastos, um jogador que tinha a confiança do Jair Ventura no ano passado. O Goiás falou que tinha um contrato mais longo, mas o fato é que o Jair Ventura colocou mais do que deveria o Felipe Bastos, pelo menos foi isso que chegou até mim. Não tinha a intenção da diretoria do Goiás em renovar com o Felipe Bastos, porém ele atingiu uma meta no Campeonato Brasileiro e aí teve que prorrogar esse seu vínculo até dezembro de 2023. Né? Então, na Série A do ano passado, o Felipe Bastos entrou em campo 45 vezes durante o ano. Segundo o Periquito Brisado, o Jair Ventura tinha recebido esse conselho, essa ordem da diretoria alviverde de não utilizar o Felipe Bastos naquela reta final do Campeonato Brasileiro para não ter que renovar o seu contrato. E de fato ele entrou nos jogos contra o Juventude, aquela vitória do Goiás por 1-0, contra o Fluminense também, foi expulso no Maracanã e diante o América Mineiro, todos esses jogos basicamente nas últimas 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, o que acabou renovando o seu vínculo. Foram 25 participações na primeira divisão, com uma assistência, né, sendo dos seus 25 jogos, 7 deles como titular. Então essa questão de renovação, enfim, poderia ter pegado mal. Além disso, teve uma entrevista do Jair Ventura após um jogo contra o Palmeiras, onde parece que ele deu uma cobrada na diretoria do Goiás para a contratação de reforço, principalmente naquela época do ano, né? Era a chegada de um meia, que acabou acontecendo um pouquinho mais à frente. Se eu não estiver enganado, aquele jogo contra o Palmeiras foi a segunda rodada do retorno, né? O Marquinhos Gabriel acabou chegando na 5ª rodada contra o Atlético. Então poderia ter tido um desentendimento também, dessa cobrança externa por parte do Jair Ventura, apesar que ele sempre foi um cara bastante tranquilo nessa parte de contratações. Sempre quando chegou ou no Goiás, ou no Juventude, ou até mesmo no Sport, fazia o que tinha, ele conseguia dar conta do recado, né? Não era um cara de pedir muitas contratações, o que tinha dentro do elenco, ele acabava mexendo todo mundo ali e ajeitando o time, né? Então, basicamente, foi essas novidades. O próprio Edminho havia falado em entrevista à Rádio Band News de Goiânia, que ele meio que pontuou da seguinte forma: o Goiás contratou o técnico, o Emerson Ávila, né, naquele momento, em um contrato mais longo, os seus preparadores físicos e a peça principal, no caso o Jair Ventura, não foi contratado. Então, meio que colocando esse ponto, se todo mundo veio, apenas o Jair Ventura, é porque a gente entende que ele não seria uma boa para essa atual temporada de 2023, mas pode ter acontecido algo diferente, né? O Jair Ventura pensando em melhores propostas de equipes aqui mesmo do futebol brasileiro, uma valorização salarial, onde o Goiás conseguiu colocar nessa primeira oferta, acabou sendo recusado e atualmente, né, o Goiás, mesmo com essa busca por um novo treinador antes da chegada do Armando Evangelista, né, com a saída do Guto Ferreira, também aquela indecisão a respeito do Emerson Ávila, o Jair Ventura não foi procurado em nenhum momento. Então saiu de mal, né, apesar das homenagens ali na reta final e agora fechando com outro rival, né, o Atlético, para a sequência da Série B. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto polêmico. O Jair Ventura que sempre vai estar aí na memória do torcedor do Goiás, porque conseguiu fazer um feito muito grande na temporada passada, pegando ali o time no comecinho, né, do Campeonato Brasileiro e passando sem grandes sustos da zona de rebaixamento. Seria um nome interessante, eu gostaria de ter continuado com ele lá no começo do Campeonato Goiano. Agora, com a chegada de uma nova filosofia, enfim, até pensei que o Goiás poderia ter essa intenção de contratar um cara com outro pensamento, né, para a temporada de 2023, mas o Guto Ferreira para o Jair Ventura não tem as suas diferenças, né, na parte de jogo, mas para os padrões financeiros e de contratações de equipes como Goiás, Coritiba, Sport,
Esporte, Ceará, são técnicos que vão rodar por essas equipes, né? Então não vi tanta diferença assim. Poderia ter continuado, por exemplo, com o Jair Ventura, não foi possível. Queria uma valorização, tinha essas pequenas intrigas, né, que é normal também de qualquer pessoa, qualquer convivência, né, de um ser humano, principalmente um profissional, essa parte de vários atletas, de renovação de contrato, de vários egos também, né, é algo que não é fácil de se lidar. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Mais um ingrediente, né, o Felipe Basco, que de fato tinha o carinho, a confiança do técnico Jair Ventura na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, e agora basicamente ficando aí 7 meses sem um novo clube e fechando com o Atlético, vai para a sua primeira disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.